Eu tava numa aula de Pilates outro dia e eu fiquei rindo sozinha, rindo internamente em como Pilates, pra quem não faz Pilates, é muito difícil e muito complicado. E eu falei assim, cara, deve ser assim que todo mundo acha que a lei da atração é. Então eu vim trazer um vídeo pra explicar pra vocês o comparativo de Pilates e lei da atração que me fez rir igual uma doida na aula. Eu sou novata no Pilates e quando eu tava fazendo aula de Pilates, foram tantas coisas que eu tinha que corrigir, prestar atenção e fazer ao mesmo tempo para conseguir fazer um movimento que meu cérebro bugou. E o que aconteceu? Eu tinha que prestar atenção na minha respiração, colocar o meu abdômen para dentro, a costela para baixo, a pelvis na posição neutra. São tantas coisas que você tem que prestar atenção no Pilates que, para uma pessoa que já está experiente no Pilates, aquilo não é nada. Aí a pessoa já deita e faz o movimento como se não estivesse fazendo nada. Só que para alguém que é muito iniciante, são tantos pontos e tantas coisas que você tem que prestar atenção, que você tem que ver se está direito, que você acaba se esforçando para fazer o mínimo, o exercício mais simples do mundo, que para você é a coisa mais difícil do mundo. Então, quando eu venho aqui e falo que a lei da atração é fácil, eu falei assim, cara, para quem está começando essa jornada, não é fácil. Não é fácil. Você tem que prestar atenção na sua imagem, prestar atenção no seu pensamento, não reclamar de nada, prestar atenção na sua emoção, fazer coisas para que você se sinta bem, fazer mantra, exercício, quadro dos sonhos. Aí você tem que pensar como se você já tivesse aquilo que você queria, mesmo não tendo. Então, tipo assim, são muitas coisas ao mesmo tempo. E eu falei assim, caraca, realmente, eu acho que para uma pessoa que está começando agora, não é fácil. Então, o que aconteceu no Pilates? Foi bem difícil. Eu tentei fazer lá o exercício do jeito que era para ser feito e eu prestei atenção que a cada aula que eu fazia, um movimento ou outro, uma das coisas que eu tenho que prestar atenção ou outra ficava mais fácil. Então, por exemplo, o fato de você ter que contrair o seu abdômen, colocar a costela, né, para dentro, não deixar a costela assim ficar para fora, já é uma coisa que eu consigo fazer automaticamente. Faço direito? Talvez não, mas é uma coisa que eu já consigo, não preciso pensar tanto. Às vezes, realmente, eu vejo tá minha costela lá no teto e minha barriga toda lá igual gelatina, mas é uma coisa que eu já lembro. Vamos colocar assim, eu já lembro que eu tenho que fazer e eu faço com mais frequência do que não faço. Mas tudo isso leva tempo. Eu já tô no Pilates há 3 meses, se não me engano, fazendo 2 vezes por semana, e me levou até esse tempo para aprender 2 coisas que eu consigo mais ou menos fazer automaticamente, sem precisar, ficar pensando assim, meu Deus, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, o que você pode fazer com a lei da atração? Quando você começa a aprender a lei da atração, é muita coisa. Você fala, meu Senhor amado, prefiro ficar na merda como eu estou agora, porque é muita coisa que eu tenho que fazer, adicionando a todas as outras coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Então, o que a gente faz? A gente faz tudo mal feito, mas continua fazendo. Então, da mesma forma que no Pilates, eu continuei lá fazendo mal feito e corrigindo uma hora ou outra quando a instrutora falava, ou quando eu prestava atenção que eu não estava fazendo o movimento certo, você tem que fazer a mesma coisa. Você vai fazer tudo que fizer sentido para você na lei da atração, né? Que isso é outra coisa que a gente tem que levar em conta, que tem que fazer sentido para você. E você vai fazer mal feito. Não consegui pensar positivo o dia inteiro. Mas você se lembrou que você não pensou positivo o dia inteiro? Você se lembrou que você reclamou o dia inteiro que você não devia ter feito isso? Ponto para você, ponto positivo. Eu não consegui viver como se eu tivesse aquilo que eu queria. Mas você não se lembrou que você devia ter feito isso e você não fez? Você não sabe que você tem que fazer isso e que você tem dificuldade na realidade de viver como se você já tivesse aquilo no seu dia? Ponto para você. Por quê? Porque você está criando o que a gente chama em inglês de awareness, como é que é awareness? De prestar atenção, de atenção a esses detalhes que antes para você passavam despercebidos. Então, de pouco a pouco, é como aprender uma língua nova, é como aprender uma coisa, um instrumento, uma coisa que você não sabe. Você vai errando e se corrigindo, e errando e se corrigindo, até isso se tornar
parte do seu dia, como escovar os dentes, comer, tomar banho e dormir. Então, muita gente que começa a lei da atração desiste. Da mesma forma que muita gente começa a aprender uma língua nova e desiste. Muita gente começa a aprender um instrumento novo e desiste, porque é difícil. Não é difícil, mas é difícil. Tá entendendo? É muito difícil você controlar. Eu tentei aprender violão, não consegui, porque eu não conseguia controlar meus dedos. Eu desisti. Desisti, porque eu achei difícil. Mas para quem toca violão, é muito fácil. Mas por que foi fácil? Porque aquela pessoa não desistiu. Da mesma forma com a lei da atração. Para mim, a lei da atração, em sua grande parte, é muito fácil. Ainda escorrego? Escorrego. Ainda tenho dificuldade? Tenho. Mas eu sei. E eu corrijo. Eu erro e eu corrijo. Mas para uma pessoa que está começando, tudo é difícil. E é para ser difícil. Quando eu falo para você que a lei da atração é muito fácil e a gente complica, ela é muito fácil. Mas é difícil. Entendeu? É difícil você substituir tudo que você está vindo automaticamente, né? Fazendo automaticamente na sua vida. Porque a gente não consegue compreender. Pensa numa língua. Você vê aquela língua nova, japonês. Você não consegue compreender como é que o japonês pode ser fácil. Porque para você aquilo não faz sentido. Aí quando você começa a ver, peraí, não, isso aqui com isso aqui dá iterashai, isso aqui com isso aqui dá konnichiwa. Enfim, meu japonês se resume a três coisas. Aí você começa a falar, não, peraí, aprendi. Vou dar um exemplo. Eu estou tentando aprender coreano, tá? Eu consegui ler em coreano em 2 dias. Eu consigo ler mal feito, meio cagado? Meio cagado. E quando eu peguei, dei na cabeça, cara, vou aprender coreano, eu falei assim, o que é isso? Tipo assim, o que é essa bolota com um tracinho e um pauzinho no meio? Tipo assim, era muito difícil. E agora as coisas fazem sentido. Peraí, isso aqui, mas isso aqui é não sei o que lá. Isso aqui com isso aqui tem som de N. E vai ficando mais fácil. Entendo alguma coisa que eu tô lendo? Não entendo. Ainda é difícil pra caramba? Difícil pra caramba. Mas vai se tornando fácil quando você erra e se corrige. Erra e corrige, erra e corrige. Então, o que eu tô querendo falar pra você? Que no começo, a lei da atração vai como se você estivesse num furacão. Você está num furacão. Mas não desiste. Porque de pouco a pouco, as milhares de coisas que você tem que prestar atenção vão se tornar fácil. Vão se tornar fácil de serem identificadas, de ver aonde você está errando e de corrigi-las. Isso significa que você vai viver o seu dia perfeito sem nenhum erro? Não. Porque eu erro muito. Se você passar um dia comigo, você vai ver que 50% do meu dia eu faço tudo o que eu falo para vocês não fazerem. Porque é assim mesmo. Não tem outro jeito. É a jornada da vida de autoconhecimento e de errar e acertar. E aí a gente vai construindo o nosso plano perfeito, digamos assim. Então, lembra disso. Se você está começando na lei da atração e se você acha que todo mundo consegue manifestar tudo e você tá com dificuldade, lembra de que assim como numa aula de pilates, se você é iniciante, aprendendo um instrumento ou uma língua nova, tudo parece alienígeno, até você começar de pouco a pouco a entender o que significa e como você pode corrigir e aplicar aquilo para sua vida. Tá bom? Pensa nisso, eu vou embora e depois eu volto.